Nós não sabemos exatamente quem escreveu o livro de Hebreus. Nós não temos essa declaração feita no livro, como em alguns outros livros. Paulo, enfim. Em alguns outros livros nós temos o próprio escritor dizendo: foi eu que escrevi. Hebreus não acontece. Acredita-se, muitos acreditam que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, mas isso não foi confirmado. Historicamente, paleontologicamente também não foi confirmado. Mas eu sei que quem escreveu Hebreus devia ter alguma ligação com algum tipo de esporte, porque nós temos o comparativo nesse livro. Quer ver? Preste atenção, Hebreus 12, de 1 em diante, como é que o escritor trabalha. Acompanhe na sua Bíblia. Se tiver alguém perto de você sem Bíblia, ofereça a porção da palavra do Senhor para compartilhar com esta pessoa. Diz assim o texto, Hebreus 12: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu acho que era um corredor. Ele faz aqui um comparativo, não é? Era alguém que gostava de correr. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Quer dizer, olha, você não sangrou ainda nessa sua corrida, então ainda tem, você pode aguentar mais, é o que o texto está nos dizendo. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. A exortação é: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Está no meio da corrida, meu irmão, não desmaia ainda não, viu? Na repreensão não é para desmaiar não é para fazer chilique não. Está no meio da corrida, então vamos continuar. Versículo 6: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Jesus talvez fosse ser processado por dar algumas palmadas em algum dos seus filhos, talvez fosse até preso, né? Se alguém prestar atenção a algumas leis que querem acontecer nos nossos dias, o primeiro que ia ser preso talvez fosse Jesus, e ele é o nosso exemplo. Versículo 6: e açoita, dá umas lapadinhas a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Versículo 8: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitado por ela. Vamos orar. Revela a tua palavra, Senhor, às nossas vidas, para transformação e salvação e quebrantamento, avivamento, Pai, no meio do teu povo, no meio dessa igreja, no meio desse povo reunido pelas tuas misericórdias, Deus, em nome de Jesus, amém. Tema da mensagem dessa noite: a grande maratona da fé. O texto, Hebreus 12, de 1 a 11. O que nós vamos tratar aqui remete a um relacionamento fundamental, porque é relacionamento com Deus, que nos impulsiona e inspira os demais relacionamentos. Nós sabemos que as 3 leis do relacionamento, ou os 3 tipos, são eu e Deus, eu
e o próximo eu e eu mesmo, eu comigo. Quero falar do relacionamento nesta caminhada com Deus. Nos relacionamos com Ele, nos relacionamos com Deus enquanto estamos caminhando. Nós ouvimos, nós falamos, nós adoramos, às vezes lamentamos e etc. A verdade é que na nossa caminhada da vida sempre existe um relacionamento com Deus. Eu comentava hoje que conheço um físico, servo do Deus Altíssimo, e naquela conversa, naquela palestra que nós tivemos, ele falava o seguinte: olha, para você acreditar na teoria do Big Bang, é necessário que você tenha mais fé do que para acreditar no criacionismo. Porque precisa tantas coincidências acontecerem num processo tão grande, tão distante, e no meio desse processo existe um vazio. Isso é um físico, ele é doutor em física, comentando isso. No meio desse processo existe um vazio que os físicos chamam de força maior, e depois continua, que é necessário ter muita fé para acreditar nessa teoria. Talvez você possa exercitar a sua fé crendo num Deus vivo e verdadeiro. Esse Deus vivo e verdadeiro, que providenciou que a carta aos Hebreus chegasse aos nossos dias, nos dá como exemplo deste relacionamento uma caminhada ou uma corrida. E nessa corrida, ou enquanto estamos nesta corrida, na corrida da vida, existem momentos de força, que nós nos sentimos fortes, mas existe também um momento de vulnerabilidade. Peregrinamos como um corredor numa longa maratona. Maratona esta que existe com a longa distância a ser percorrida. É a grande maratona da fé. É verdade que essa maratona às vezes tem um percurso, amados, muito louco. Porque na maratona da vida e na maratona da fé existe uma geografia incerta. Corremos, corremos e corremos. Mas parece que enquanto mais corremos, ainda temos muito a percorrer. A questão é como encontrar ânimo para seguir nesse caminho da vida sem desistir. Se não sabemos como vai ser amanhã e se essa geografia é incerta, da onde você tem arrancado ânimo para prosseguir? Eu lembro, uma vez nós fomos para um campeonato de voleibol lá em São Paulo, e quando nós chegamos lá, o time, ninguém do Piauí tinha sido inscrito para a maratona. E eu achava que estava muito bem fisicamente e disse: eu vou. Nosso estado não vai ficar sem ninguém representar na maratona não. Eram só 10 quilômetros. Uma coisa é você jogar voleibol, outra coisa é você correr 10 quilômetros. Acostumados com o nosso clima maravilhoso, onde você treina, nós treinávamos aqui na quadra da primeira igreja, e quente, e chegamos lá, ali na beira do rio Tietê, frio, os termômetros marcavam ali entre 12 e 14 graus. Imagine um piauiense correndo uma maratona de 10 quilômetros, morrendo de frio. De 5 em 5 minutos, tinha que parar para fazer xixi, porque não suava. Era maratona para os outros, para mim era um desespero. E eu lembro que enquanto estava naquela corrida, eu ficava pensando: meu Deus, como é que eu fui me meter nessa? Não vejo a hora. E alguns passavam por mim, parece que eu estava com o motor desligado, e eles estavam com o motor ligado. Tinha uma turma lá de Brasília, que aqueles homens tinham uma saúde de ferro. E eu lembro que passou o primeiro quilômetro, o segundo e o terceiro, e aí quando já chegou nos 5 quilômetros, que passou para o sexto,
eu já estava no Vala-me Deus. E quando consegui chegar, para o meu desespero, estavam todos os corredores dentro do ônibus, esperando para a gente poder voltar para o local que nós estávamos hospedados. E como era num círculo, vamos dizer assim, aquela corrida, aquela maratona, de vez em quando eu passava e alguém dizia: rapaz, a gente quer ir embora, para no meio da corrida. Eu disse: não, eu disse que ia correr e eu vou correr os 10 quilômetros. Nesta corrida eu quero compartilhar com você 3 coisas que Deus nos leva a acreditarmos, a pensarmos, a crermos que serão forças definitivas para nós continuarmos. A questão é como encontrar ânimo para seguir nesse caminho sem desistir. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo trouxe você hoje à noite nesse lugar para que você ouça 3 coisas que irão te dar forças para você continuar nessa caminhada da vida. Nós temos um convite. No texto que nós lemos, diz, versículos 1 e versículo 2, corramos. O texto nos leva a perseverar. O primeiro pensamento é: será que eu consigo? Será que eu vou conseguir? Nosso querido filho Mateus está fazendo 13 anos hoje. E eu conversava com Tereza quando nós saímos da maternidade, com aquele ser mais ou menos do tamanho desse aparelho, não maior do que isso. Isso se as pernas estivessem esticadas. E ela dizia que olhava para o nosso filho e pensava: meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir? Esse sentimento acontece, não acontece? Não somente quando um filho ou uma filha vem, mas em algumas coisas, ou na própria vida, a questão: será que eu vou conseguir? Será que eu consigo? Aqueles que antes de nós percorreram, perseveraram e chegaram, o que o texto chama de nuvens de testemunhas. Alguns já conseguiram, então nós podemos pegar alguns como exemplo. Temos um Deus perseverante. Nós temos um Deus que não desiste. Nós temos um Deus que caminha conosco. Então, a despeito da estrada que você esteja caminhando ou que você esteja correndo, talvez você esteja tentando e precisando subir um morro bem alto e você parece que as batatas, a panturrilha já está aquecendo, já está quente, você começa a sentir dores. Você precisa entender que nos momentos bem difíceis, onde muitas vezes o caminho é difícil de ser percorrido, o nosso Deus está com você. Ele não vai deixar você, Ele não vai desamparar você, Ele não nos desampara. Vamos lá, vamos correr com Jesus. Numa corrida é preciso ter motivação. Na corrida da fé, a nossa motivação é Jesus. Tem dia que a gente não está a fim de continuar, mas olhamos para o alvo, como o texto nos ensina, e devemos olhar para Jesus. Meu irmão, minha irmã, o que você faz, o que você está fazendo, pense como a palavra nos ensina, o que você está fazendo para Jesus. É assim que deve ser. Olhos fitos em Jesus. Jesus começou e terminou essa corrida que nós estamos participando. Precisamos tê-lo como referência. Se eu olhar para o lado, talvez eu vou ver um corredor que está cheio de saúde, mas bem ali na frente ele vai esmurecer. E aí você fica pensando: será que eu vou esmurecer também? Dali a pouco você está correndo e vê um que caiu e se machucou, e vem a dúvida: será que eu vou cair e machucar? Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, aquele a quem devemos olhar e devemos seguir, está conosco, não vai nos deixar, não vai
nos desamparar. Jesus não segue a corrida adiante se eu e você não estivermos do lado dele. Ele está pronto a cuidar de nós. A corrida nos faz pensar que devemos correr com prazer. Embora dores e sofrimentos possam acontecer, o que deve nos manter firme é a esperança da chegada. Sabe por que eu continuei correndo? Porque eu queria ver a placa chegada. Não devemos ser teimosos, não é por teimosia, mas peça a bênção do Senhor. Diga assim: Senhor, eu não sei como é que é, não sei exatamente como vai ser, mas me dá forças para continuar. Queridos, se existe algo que muitas vezes traz dificuldade à nossa vida, é nós não sabermos como vai ser o amanhã. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa saber como vai ser a chegada, você precisa saber que está na direção certa. Imagine que você quer ir para Picos. Picos é uma boa cidade, né? Imagine que você quer ir para Picos, mas você não sabe em que direção seguir. E você está aqui no centro da cidade e você diz para alguém: por favor, eu quero ir para Picos. Como eu faço? A pessoa diz: olha, você vai pegar aqui essa avenida, Avenida Miguel Rosa, nessa direção, e você vai chegar em Picos. Você não sabe como Picos é. Você nunca foi em Picos, mas você sabe que essa é a direção a seguir. Agora, se você quiser chegar em Picos indo para esse lado, você está indo para a direção errada. Queridos, na vida cristã não é diferente. A nossa oração deve ser: Senhor, eu não sei como vai ser, eu sei que estou na direção certa, porque eu estou contigo. Meu irmão, minha irmã, para de querer saber do futuro. Graças a Deus que nós não sabemos, louvado seja o nome do Senhor, porque nós não sabemos como é o futuro, mas precisamos saber que estamos na direção certa. Eu preciso saber que peguei o ônibus certo, eu preciso saber que peguei o metrô certo, eu preciso saber que estou pedalando na direção certa, que peguei o avião certo, que peguei, enfim, o transporte que for. Eu preciso saber, ter certeza que é a direção que o meu mestre mandou ir, porque quando ele diz assim: meu filho, é nessa direção, então meu irmão, vá. Eu não sei como vai ser, mas quando o Senhor disser: eu estou contigo, vá, pode seguir. E isso fortalece, isso nos fortalece. Segundo conselho: o primeiro, perseverança. O segundo, prepare-se para os obstáculos. É o que nos diz do versículo 3 ao 6. Diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filhos meus, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. O texto diz: você está achando que já está doendo muito? Nem saiu sangue ainda. Já pensou? Imagine uma repreensão desse tipo. Hoje não pode nem espirrar perto do filho. Atchim! Vai ser preso. Dá uma palmada, então, prisão perpétua. Pegar o cinto e dar uma lapadinha, misericórdia. Pegar um galho de goiabeira e descer a lenha, vou lhe botar no paredão e atirar com fuzil. E o texto está dizendo: você está cansado? Não saiu nem sangue ainda. Meus queridos, assim é a vida cristã. Eu não quero colocar medo em ninguém, mas às vezes, e muitas vezes na caminhada da vida, obstáculos vão acontecer. E é um cansaço, amados, de várias formas. É um cansaço muitas vezes físico, é um cansaço mental, é um cansaço relacional, é um cansaço espiritual, enfim. E o cansaço
na corrida começa a nos trazer desânimo. O passo seguinte ao cansaço é o desânimo. Então nós nos frustramos por não conseguir, e nós começamos a entregar os pontos, e aí nós queremos desistir. E como desistimos fácil das coisas, não é verdade? Desistimos das pessoas, desistimos das situações, desistimos dos desafios, desistimos do casamento, desistimos de ensinar. Enfim, quando vem o cansaço, depois do cansaço vem essa fadiga, vem esse desânimo. Se te fatiga, Jeremias capítulo 12, versículo 5, abra sua Bíblia, Jeremias 12, 5. Se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Jeremias 12, 5. Eu comentava com o pastor Jorge Valdo ainda há pouco, enquanto nós estávamos vendo aqui o vídeo de missões. Ainda tem gente que reclama do nosso país. Ainda tem gente que reclama da nossa nação, da nossa cidade. Ainda tem gente que em tudo vê o mal, em tudo vê dificuldades. É só olhar para países como esse. Se você está se cansando com os que correm a pé, imagine o que vai acontecer com você se os que concorrem com você estão correndo a cavalo. Queridos, é necessário resistência. Lembrar dessa história de Jesus pode ajudar a injetar adrenalina nas nossas almas e nos fazer superar na força que Deus nos supre. Você está se sentindo inseguro na terra de paz? Imagine quando for lá para a área do Jordão, onde é local de guerra. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. É o que o versículo 4 diz. Queridos, antes de jogar a toalha, é a aplicação. Antes de jogar a toalha de vez, diante de algum obstáculo que apareceu na sua frente, você precisa se perguntar: eu já resisti o suficiente nessa luta? Não bata, não jogue a toalha, você aguenta mais, eu garanto para você. Em nome de Jesus, você vai suportar. Você vai aguentar. Não jogue a toalha. Não jogue a toalha. Porque tem gente de plantão esperando você jogar a toalha. Então não jogue a toalha. O Senhor está contigo. Não chegou a hora ainda. Ainda não chegou a hora. O momento não é esse. O Senhor está contigo. E como Ele está contigo, você vai conseguir ir até o fim. Você vai até o fim. Não abra mão. Não abra mão das pessoas. Não abra mão dos negócios, não abra mão da tua igreja, não abra mão dos relacionamentos, não abra mão de você mesmo. Não jogue a toalha. Ainda não saiu o sangue. Você pode aguentar mais. Pede para sair. Pede para sair. Pede para sair. Não, eu não vou pedir para sair. Eu vi uma coisa interessante lá em São Luís. Aquela turma a polícia, o grupo tático operacional lá, passaram algumas pessoas na prova escrita, depois foram para a prova física, e aquilo começou a virar assunto na cidade, porque eles faziam algumas provas dentro da cidade. Eu tive a oportunidade de ver uma das últimas provas, e pelo menos umas 4, 5 ou 6 pessoas não passaram por aquela prova. Levaram aquela turma para a ponte da cidade, aquela ponte mais alta, tipo a estaiada aqui. Levaram, botaram um barco lá embaixo e disseram: pula. E alguns não conseguiram pular. Você tentou tanto, você já chegou até aqui, você pularia daquela ponte?
Interessante como os nossos medos são tão diferentes. São tão diferentes. Na vida, para poder chegar ali, nós precisamos passar por aqui. E você não vai chegar lá se você não passar por aqui. Às vezes temos pontes que nós temos que nos atirar. Não jogue a toalha. Você já resistiu o suficiente nessa luta se você disse assim: eu estou cansado, eu estou cansada. Continue, continue. Terceiro e último, aceite a disciplina. Versículo 7 ao versículo 11 nos dá essa lição. Suportem. A disciplina é uma das coisas fundamentais para um atleta. A disciplina é uma das coisas fundamentais para um corredor. Enfrentar a maratona sem disciplina ou sem treinamento é o mesmo que sair como eu para correr naquela maratona lá em São Paulo. Vai passar vergonha. Então é necessário disciplina, é necessário treinamento. Algumas dores no processo, na nossa caminhada, queridos, são inevitáveis. Ou você acredita sinceramente que nós teríamos uma vida sem problemas? Em algum lugar na palavra do Senhor Ele diz: olha, no dia que você resolver andar comigo, os seus problemas se acabaram. Em algum lugar da sua Bíblia diz isso? Não. Antes, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, é a promessa. A Bíblia não diz: as suas aflições se acabaram. A Bíblia diz: ainda que você esteja no vale da sombra da morte, você não está sozinho, o Senhor está contigo. Algumas dores são inevitáveis. Algumas dores são até necessárias para a disciplina. Sem dor não há cura. Sem exercício, sem disciplina, não existe resistência nenhuma. É necessário passar por um tempo, para depois então usufruirmos daquele tempo de dor. É necessário submissão ao Senhor no meio dessa caminhada, não por medo. Não é um Deus carrasco. Eu não fico submisso ao Senhor porque eu creio que Deus está com um chicote pronto a me aceitar. O nome disso não é submissão. Não é um Deus carrasco. Nem também permaneço com o Senhor por interesse. É o que eu chamo de Deus Papai Noel. Se eu não ganhar o que eu quero, então eu vou fazer biquinho. Estou chateado, magoei, não vou mais à igreja, deixei de ser um ofertante, não vou mais ser dizimista, não quero mais falar com ninguém, porque eu pedi uma coisa a Deus e Deus não me deu. Ah, amados, não é um Deus carrasco, nem é um Deus Papai Noel. É um Deus de amor, é um Deus de justiça. É o nosso Pai. E Ele sabe, ouça isso aqui, o que é melhor para você. Se você está passando, e é momento, na caminhada da tua história, da tua vida, um momento de dor talvez, ou é uma ladeira que está à sua frente, ou então você tem que colocar o pé no freio, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Esteja com o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Há diferentes maneiras de participar dessa corrida, na corrida da fé, e Deus quer que participemos em santidade. Isso quer dizer que eu vou ficar me hidratando, isso quer dizer que eu vou ficar me energizando, isso quer dizer que para poder chegar ao final eu preciso beber do meu Deus, eu preciso me revestir dos valores de Deus, e eu não posso, e é inadmissível para os filhos do Senhor participar dessa corrida de qualquer jeito. Não é assim que o Senhor quer, e não é assim que nós vamos chegar no final, de qualquer jeito, mas com disciplina. Nós vamos ver os frutos da paz, da justiça sendo gerados em nós. E todos que estão ao nosso redor vão ver o que Deus fez na sua vida. Tem uma música que diz assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. E ele é mais ousado. Vão estar na plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe, no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena
a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas a minha vitória hoje tem sabor de mel. É assim que acontece. Vai acontecer na sua vida, e quem estiver perto, meu irmão, vai ver a sua vitória. Você crê nisso? Amém. Na grande maratona da fé, Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não podemos continuar. Sem Ele não dá para continuar. Aceite o convite do Senhor. Alguns golpes virão, é verdade, eles virão. São inerentes à vida, mas o Senhor está conosco. Permita-se ser educado por Deus. Permita-se ser disciplinado por Deus. Não um Deus carrasco, nem um Deus Papai Noel, mas um Deus de amor. E diga para o Senhor: Deus, o Senhor está tratando comigo? Deus, pergunte: o que que o Senhor está tratando comigo? O que que o Senhor tem para tratar comigo? Tem um livro muito interessante, pastor Magno Malta, Deus tem um negócio comigo. Se você não leu ainda, lê. O tema é mais ou menos esse aí. Deus tem um negócio. Tem coisas que Deus trata pessoalmente com você. Algumas pessoas nem vão entender. Eu quero perguntar para você hoje à noite: o que é que Deus está tratando com você? Você consegue perceber que não é nada de maldição sobre sua vida? Que não é nada que não seja Deus tratando contigo? Não é um caminho fácil, queridos, é? Não é. Mas é um caminho que se faz ao caminhar. Não tem nada pronto para você e nem tem nada pronto para mim. Não se engane, se alguém chegar com alguma coisa já pronta para você, isso talvez não seja muito bom. Sabe por quê? Porque ainda há muitos quilômetros a percorrer. O que vamos fazer diante dessas coisas? Se ainda temos tantos quilômetros a percorrer, precisamos pedir agora que Deus nos anime de novo, que nos encha de fé, de coragem e de força para prosseguir. Você está cansado? Então, cansada, que hoje nesse lugar o Senhor revista a tua vida de fé, de coragem, de perseverança e de força para prosseguir. Você está cansado? Então você pode saber que tem uma igreja aqui que você pode contar. Essa é uma igreja viva, santa e acolhedora. Isso não é um slogan. Isso não é um slogan. Isso é um jeito que o Senhor nos mandou viver. Você está precisando de santidade, de vida e de acolhimento? Nós queremos abraçar você.